Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 12, que será uma revisão sobre o capítulo 3 do livro didático volume 2, o livro azul. Vamos lá? Bem, nós vimos que a atmosfera ela é composta por diversos gases, né? Ou seja, por diferentes substâncias, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. Então, por isso que, por ser composta, né, por diversas substâncias, isso vai ser considerado uma mistura. A maior parte das coisas à nossa volta, né, da matéria à nossa volta, é constituída por diferentes componentes, né? E cada componente desse a gente chama de substância. E todas as substâncias são formadas por elementos químicos, como nós podemos ver aqui nessa imagem. O gás carbônico, né, que é chamado de CO2. Vai ser, então, o gás carbônico. Ele vai ser uma substância formada pela combinação de dois elementos, o carbono e o oxigênio. Então, o carbono aqui, ó, quando a gente fala de CO2, vai ser representado pela letra C e o oxigênio pela letra O. E a combinação dessas letras aqui, CO2, né, é a indicação da quantidade de cada elemento químico desse, esse número pequenininho que tem aqui embaixo, né? Isso vai identificar o quê? Esse carbono, essa letra C, né? Um carbono e O2 porque são dois oxigênios, essas duas bolinhas vermelhas aqui, por exemplo. Então, é fácil da gente identificar. Então, as substâncias são formadas pela combinação aí de elementos químicos. No caso aqui do gás carbônico, são formados por dois elementos químicos que a gente viu, o carbono e o oxigênio, tá bom? Misturas homogênea e heterogênea. Vamos relembrar o que é? Bem, quando duas ou mais substâncias, né, estão reunidas e apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, a gente não consegue distinguir o que tem ali naquela mistura, nós chamamos isso então de mistura homogênea. Eu coloquei aqui a água, né? A gente não consegue identificar os componentes da água, né? A gente só consegue ver uma coisa uniforme. Agora, quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam aspectos diferentes, ou seja, mais de uma fase, então temos uma mistura heterogênea, como é o caso aqui desse copo com Coca-Cola, gelo e gás, porque essas bolinhas aqui, né, representam aí o gás, né? Não sai aquelas bolinhas, né, do refrigerante? É porque ele tem gás, né? Então aqui eu consigo identificar três fases: o gelo, né, o refrigerante líquido e essas bolinhas, né, de gases saindo do refrigerante. Então, por isso que é uma mistura heterogênea, eu consigo identificar, né, essas fases. Solubilidade. O que é isso, professora? Vamos relembrar? Vamos. Então, quando uma substância ela consegue ser dissolvida em outra, a gente chama isso de solubilidade. Como, por exemplo, quando a gente pega uma colher de açúcar, perdão, e dissolve em um copo com água, né? Então, isso é solubilidade. Estou dissolvendo, né, uma substância em outra. A água, pessoal, ela é considerada um solvente universal. Por quê? Porque tem grande capacidade, né, de dissolver muito bem diversas substâncias diferentes. Sal, açúcar, né? Álcool também a gente consegue dissolver em água, né? Então, a água é o solvente universal por causa disso, porque consegue, né, dissolver assim, um número muito grande de substâncias, né? Diversas substâncias. Método de separação dos materiais. Vamos relembrar do que se trata isso? Bem, nós já relembramos, né, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E lá nas aulas anteriores, nós vimos que depois, né, de ter uma mistura, nós conseguimos separar essas misturas. Então, vou iniciar aqui pela separação de misturas heterogêneas, sólido-líquido.
A primeira forma de separação é através da sedimentação, né? Que, pela ação da gravidade terrestre, né? O que acontece? O material mais denso, lembram, entre aspas, o mais pesado, ele vai se depositar no fundo do recipiente. Isso que é sedimentação. Eu tenho lá a água com a areia, eu misturei com uma colher. Depois, o que vai acontecer com a areia que é mais densa? Ela vai ficar lá no fundo do copo. Isso a gente chama de sedimentação. Decantação, depois que a gente fez aquele processo lá de sedimentação, no qual a areia foi para o fundo do copo, por exemplo, é possível a gente pegar o líquido que ficou por cima, né? E transferir para um outro recipiente. Então, isso que a gente chama de decantação. Lembrando a vocês que tudo isso que eu estou mostrando aqui está lá no livro de atividades de vocês. Por exemplo, essas próximas imagens aqui das próximas telas, vocês encontram aí no livro de vocês. Foi retirado, né, do livro de vocês com a finalidade de ilustrar melhor, né? Vamos então à filtração simples. Como que vai ser esse processo de separação? A mistura, né, vai ser despejada em um funil e com o auxílio de um filtro, o sólido vai ficar ali retido, vai ficar preso naquele filtro e o restante vai passar pelo filtro e vai cair no recipiente que você colocou embaixo, né? Então é a filtração simples. Agora, ainda falando sobre separação de misturas heterogêneas, né? Temos como separar também um líquido de um outro líquido, como é o caso, né, da mistura de óleo com água. Então, a gente faz o processo chamado de decantação, que é colocada, então, a mistura em um funil especial, né, um funil de separação. O líquido mais denso, ele vai ficar na parte inferior, mais denso, lembra? Um mais pesado. Então, a água vai ficar aqui nesse caso, né, que como é a mistura de óleo com água, a água ela vai ficar mais aqui na parte inferior, vai escoar por esse funil e o óleo vai ficar aqui em cima, né? Então, vai ser separado por escoamento gradual, vai sendo aos pouquinhos que a água vai passando por esse funil, tá bom? Outros processos aí de separação, né, em geral, sólido-sólido. Processo de catação, que vai consistir na separação manual de diferentes tipos de materiais, né? Aqui no caso está até mostrando a coleta aí de algumas embalagens que podem ser recicladas, né? Tudo mais. Eu também dei o exemplo do feijão, né? Que a gente tem que tirar ali os feijões que não estão bons do meio ali dos feijões que estão bons, né? Para poder cozinhar. Então a gente faz o processo de catação. Outro processo é a peneiração. A peneira ela pode ser utilizada para separar os sólidos de diferentes tamanhos. O sólido mais fino vai passar pelos furinhos da peneira, né? E os que forem maiores vão ficar retidos ali na peneira. Ventilação. Quando a mistura, né, ela vai ser submetida a uma corrente de ar. O sólido menos denso, aquele mais levinho, as folhinhas, por exemplo, aqui, né, dessa separação aqui do café. As folhinhas vão voar, não vão ser levadas pela corrente de ar. E o mais denso, né, o mais pesado, no caso aqui o café, vai ficar na peneira, tá bom? E por último aqui, por esse último exemplo, né, levigação, que ao passar a mistura na água, né, o sólido menos denso é levado por essa água, pelo esse líquido, e o mais denso fica, como é usado nos garimpos, né? O ouro vai ficar retido e a terra, tudo mais que não for, né? O ouro, o diamante, enfim, vai ficar retido, tá? Bem, separação de misturas homogêneas, sólido líquido e depois líquido líquido. Então, aqui o primeiro exemplo é a evaporação, né? Pela ação de uma fonte de calor, o líquido ele evapora da mistura e é perdido no processo, como por exemplo, né? Eu falei para vocês do sal, né? O sal que estava cheio de água, né? Cheio de líquido.
com a ação aí de uma fonte de calor, o sol, por exemplo, vai fazer com que a água evapore e fique só os cristais aí do sal, né? Destilação simples, utilizando um equipamento, uma aparelhagem própria, é possível fazer, né, o líquido evaporar, depois condensar, sendo separado do sólido. E essa técnica ela é utilizada em laboratório, né, por meio do destilador que eu havia mostrado numa dessas aulas anteriores para vocês. E separação aqui no caso de misturas homogêneas, misturas homogêneas, líquido-líquido, é a destilação fracionada. Eu até falei do petróleo, né? Em que em uma coluna de fracionamento, a mistura ela é aquecida para a separação dos componentes. Então, ora vai ter gasolina, ora vai ter um outro tipo de substância que vai ser formada de acordo com o aquecimento, né? Havia mostrado numa aula anterior também para vocês. Bom, essa técnica de separação de misturas, elas também, né, podem ser utilizadas em algumas etapas do tratamento da água, dos dejetos de esgoto e também do lixo. Vocês lembram quando eu falei do tratamento de água, tratamento de esgoto? Vamos relembrar tudo isso. Então, aqui no caso, essa figura eu também já tinha utilizado com vocês, né? Em uma das nossas aulas. E vamos utilizá-la novamente para relembrar como que é feito o tratamento de água, tratamento de esgoto e observar aí que essa separação de mistura ocorre aqui nesses tipos de tratamento. Então, como que vai iniciar o tratamento da água? Antes, né, do tratamento em uma estação, de tratamento de água, que é chamada de ETA, a água ela vai ser captada em um córrego, um rio, um lago ou um reservatório. Ela vai passar por essa estação de tratamento, vai passar por várias etapas, incluindo algumas, né, que vão utilizar os métodos de separação de misturas, como, por exemplo, decantação, filtração, né, até que essa água se torne potável para ser distribuída para todas as casas aí de uma cidade, por exemplo. Depois que essa água ela passou pelas casas, aí foi utilizada e agora essa água já está poluída, ela vai ter que passar por uma estação de tratamento de esgoto, tá? E nessa estação de tratamento de esgoto também vão ser utilizados alguns métodos de separação de mistura. E aí depois que esse esgoto ele já tiver sido tratado, né? Já não estiver cheio de impurezas, ele vai ser devolvido de volta à natureza. E qual que é a importância de fazer esse tratamento do esgoto, né? Isso vai evitar com que doenças se proliferem na população, né? Porque sem água tratada, se a água estiver toda suja, chega a alguma residência contaminada com algum tipo de micro-organismo e essas coisas assim, a população pode ficar doente e aí tem que se gastar muito com remédios. Isso é péssimo. Inclusive, em alguns casos, né, não tem o que fazer e acabam perdendo-se vidas por causa de uma água contaminada. Então, por isso que é tão importante todo o tratamento da água, né, o tratamento do esgoto também. Bem, pessoal, agora vamos revisar essa parte da separação e reciclagem do lixo. Vocês se lembram o que a gente classifica como lixo? Bem, o lixo ele vai ser um conjunto de resíduos sólidos que vão ser resultantes da atividade humana, ou seja, de acordo com as atividades humanas, alguns materiais eles são descartados, né? Alguns materiais, resíduos sólidos. E quais que vão ser esses resíduos sólidos? Materiais como vidros, metais, papéis, plásticos, restos de alimento e tem uma grande variedade que faz parte, então, dessa classificação de lixo, né? Então, como que a gente pode minimizar os efeitos e as consequências
do lixo no ambiente? Nós estudamos, nós falamos sobre os 5 R's, né? Que é reduzir a geração de lixo, que significa desperdiçar menos, consumir somente o necessário, reduzir a quantidade de embalagens, né? Repensar, que é repensar a real necessidade do consumo e os nossos hábitos. Eu realmente preciso disso? Ou isso aqui é uma coisa supérflua que não vai servir para nada, eu só estou acumulando e gerando mais lixo. Então, nós temos que pensar isso também. Reaproveitar, que é dar nova utilidade para materiais que seriam descartados. Papelão, tampinha de garrafa, garrafa PET, metais, né, panelas velhas, latas, enfim, tá? Reciclar. O reciclar é um processo industrial, tá? Então, reciclar é transformar algo usado em algo novo por meio de um processo industrial. E recusar vai significar evitar o consumo exagerado, né, ou desnecessário também. Então, isso tudo vai auxiliar para minimizar os efeitos e as consequências do lixo no ambiente. Agora, pessoal, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios que foram disponibilizados por meio de PDF para vocês. Então, vocês receberam uma folhinha, vocês farão esses exercícios no caderno, façam cabeçalho, coloquem data, tudo direitinho, tá? E façam com bastante capricho. Bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula!